Não é segredo para ninguém que a China vivenciou um crescimento sobrenatural nos últimos 30 anos. Com a abertura econômica e a entrada do grande capital estrangeiro, era inevitável um grande crescimento da economia. Porém, hoje a China sofre com uma clara desaceleração do crescimento econômico, já que o mercado imobiliário, seu maior impulsionador, está falido, já que suas maiores incorporadoras, como Evergrande e Country Garden, estão falidas, sem conseguirem pagar suas dívidas. Como exemplo, a Country Garden teve que fazer um acordo para adiar o pagamento dos juros de sua dívida, que tem 190 bilhões em passivos. E até mesmo sua concorrente Evergrande possui mais de 300 bilhões de dólares em dívidas. Com isso, fica evidente a fragilidade nesse mercado que foi o motor do crescimento do país. Porém, não é só o problema dessas incorporadoras que são a única bomba do governo chinês, já que o FMI e bancos de Wall Street estimam que o total da dívida governamental extrapatrimonial pendente é de cerca de 7 a 11 trilhões de dólares de suas cidades e províncias, retirando da equação a dívida do governo central chinês. Neste vídeo, vamos abordar o mercado imobiliário chinês em mais detalhes, a dívida não só das incorporadoras, mas da China em geral de forma mais profunda, e se estaremos vivenciando uma quebra da China e como tudo isso afeta o Brasil. Ponto número 1. Incorporadoras chinesas. Partindo do princípio, o que são essas incorporadoras de que tanto falo? Elas são responsáveis por cuidar do imóvel desde sua criação na planta até sua construção, comum não só na China, mas também no Brasil e em outras localidades do mundo. No entanto, elas passam por dificuldades devido ao alto número de imóveis construídos ao longo das décadas, impulsionando o crescimento da nação. Mas o setor vem sentindo uma desaceleração desde 2018 para frente, impactando o crescimento da China já em 2019, cresceu abaixo do esperado. Segundo a CNN, um ex-funcionário do governo chinês alega que, mesmo com uma população de 1,4 bilhões de pessoas, seria impossível ocupar todos os imóveis construídos por essas incorporadoras, tendo acabado com a demanda por novos empreendimentos, já que não há mais pessoas dispostas a comprar novos apartamentos. Ainda na CNN, a mesma coluna diz que teríamos uma média de 3 bilhões de apartamentos construídos por essas incorporadoras vagos. E segundo as leis de mercado, o preço é baseado em oferta e demanda. Com isso, a oferta altíssima e a baixa demanda jogou o preço do metro quadrado lá embaixo, desfavorecendo muitas famílias que colocaram a economia de suas vidas nestes imóveis. No entanto, a Evergrande está na pior situação, com 300 bilhões de dólares em dívida, a tornando a incorporadora mais endividada do mundo, com risco de liquidação da empresa. Quer dizer basicamente que, quando uma empresa é decretada falida, seus bens são coletados e vendidos para pagar seus débitos. A audiência que trataria dessa liquidação, que era para acontecer ano passado em dezembro, foi adiada para agora, janeiro, dia 29. Com isso, a empresa ganhou mais tempo para apresentar sua reestruturação e, caso não seja aprovada na Suprema Corte de Hong Kong, haverá a liquidação da empresa, trazendo mais turbulência para esse mercado já fragilizado. E a Country Garden não escapa também. Em outubro do ano passado, a Country Garden veio a público comentar que não tinha caixa suficiente para arcar com todas as suas dívidas. Para nível de comparação, a mesma responde por 40% de vendas de imóveis na China. Por mais que ela tenha feito um acordo sobre esses passivos, a chance é mínima que volte ao que era antes, ou até mesmo quebre no processo em que a bolha imobiliária explode na China. Isso é resultado de uma demanda artificial criada pelo governo chinês, que incentivava os chineses a comprarem imóveis via crédito barato para financiamento, com juros baixos artificialmente. Além de que os próprios chineses, percebendo que o metro quadrado está muito mais barato, estão deixando de pagar por seus imóveis, que compraram na planta com as incorporadoras, percebendo que estão pagando muito mais caro pelo que vão receber, ou seja, o nível de inadimplência sobe enquanto a demanda por novos imóveis cai. Ponto número 2. Dívidas infinitas do governo chinês. Não só a crise imobiliária afetou de forma expressiva a China, mas também suas altas dívidas, inclusive da estatal chinesa China Highway, responsável pela manutenção e construção de diversos trens-balas ao redor da China,
que são outra pedra no sapato do governo chinês. Além das próprias dívidas em si, feitas não só pelo governo central chinês, mas por cidades e províncias chinesas, que estão completamente endividadas, inclusive com uma cidade pedindo concordata. Nesta parte das dívidas, irei abordar em subtópicos para a melhor organização dos problemas fiscais do governo. Primeiro ponto das dívidas estatais: trens-balas chineses. A China hoje se gaba de possuir uma das maiores redes ferroviárias de trens-balas do mundo, mas ocultando seu maior problema, suas dívidas infinitas, que já passam de 900 bilhões de dólares ou 4,5 trilhões de reais, sendo metade do PIB brasileiro. No entanto, como províncias e cidades têm títulos da empresa, pesquisadores alegam que o rombo pode ser ainda maior, beirando os 2,1 trilhões de dólares ou 10 trilhões de reais, sendo maior mesmo que o PIB brasileiro, dados apresentados já em 2022, representando 5% do PIB da China. Devido a diversos investimentos feitos meramente para maquiar o crescimento, não sendo de fato um crescimento sustentável, é típico do governo chinês bancar diversas grandes obras, já que com elas é possível aumentar o crescimento da economia artificialmente, não sendo o crescimento sustentável da economia, como foi o crescimento dos Estados Unidos, que foi feito meramente pela iniciativa privada. Além disso, a China Highway planeja atingir 50 mil quilômetros de trem-balas em 2025 e 70 mil quilômetros em 2035, um salto de aproximadamente 70% em relação a 2021, mesmo com a crescente dívida da empresa estatal. No livro As 6 lições de Ludwig von Mises, adepto da escola austríaca de economia, alegava sobre a alocação de recursos escassos. Mises argumentava que a escassez é uma característica fundamental da condição humana, uma vez que nossos desejos e necessidades são ilimitados, enquanto os recursos disponíveis para satisfazê-los são limitados. Essa escassez impulsiona as escolhas econômicas que os indivíduos e as sociedades precisam fazer para alocar esses recursos escassos de maneira mais eficiente possível. A intervenção governamental com regulações excessivas prejudica o sistema. Trazendo para o contexto chinês, a alocação de recursos sem de fato a necessidade da sociedade chinesa por parte do governo só demonstra a veracidade do problema, já que quando a iniciativa privada decide, por exemplo, fazer uma ferrovia, ela aloca de forma eficiente os recursos na economia, já que o governo central não possui todas as informações necessárias para a alocação desses recursos, sendo alocado de forma falha. A China, no entanto, possuiu um boom de construção de ferrovias, trem-balas, ao longo do século XXI, sendo a maior parte delas construídas depois de 2008, ano da crise dos Estados Unidos, do subprime e das hipotecas. Mas o que isso tem a ver, afinal, com os trem-balas chineses? Após essa crise, o ritmo de crescimento da economia desacelerou no mundo inteiro, e diversos projetos de trens-balas que antes eram viáveis se tornaram inviáveis financeiramente após a crise. Mas o governo chinês pouco importou, já que eles preferem crescer a economia na base da canetada, típico de ditaduras que querem vender a imagem de um país crescendo a passos largos, mas sendo na verdade uma ditadura comunista com um certo nível de capitalismo em sua economia. Outro dado interessante é que existem vias na China operando com apenas 5% de sua capacidade de fato, sendo insuficiente para a sua manutenção, que diferentemente de vias comuns, de trens de baixa velocidade, essas vias para trens-balas, qualquer mínimo desvio pode ocasionar um acidente. Mas, como já mencionado, por ser uma empresa estatal, não tem por que dar lucro, pois o governo vai lá e custeia essas dívidas infinitas. Com isso, eficiência pouco importa. Segundo ponto das dívidas estatais: cidades e províncias. Hegang, uma cidade chinesa, perto da fronteira com a Rússia, decretou falência ou concordata como preferir, devido à já citada crise ocorrendo na China. Explicando melhor, a situação dessa cidade, ela era uma cidade que dependia muito do carvão e do arrendamento de terras para empreendimentos imobiliários, já que diferente do resto do mundo, na China você não compra o terreno, mas sim a licença de utilização do terreno, que é de 70 anos. No entanto, com o boom da China, a demanda por carvão aumentou significativamente, levando ao alto crescimento da cidade, mas com a quebra do mercado imobiliário e o quase fim das reservas de carvão na cidade, levou a cidade a pedir concordata. Mas neste caso as pessoas podem alegar, mas isso é só um problema dessa cidade. Negativo. Tirando Xangai, todas as cidades chinesas estão operando no vermelho, pois com a desaceleração econômica, a quebra do mercado imobiliário
e a queda da arrecadação de impostos está levando a China para o fundo do poço. Por mais que a dívida do governo central esteja em 21,5% do PIB, a dívida local de província e cidade é de mais de 75% da atividade econômica. Por fim, 2/3 dos governos locais correm risco de não quitar seus débitos, com dívidas pendentes excedendo 120% da receita no ano de 2022. Terceiro ponto das dívidas estatais: governo central. Como já abordei no tópico anterior, a dívida do governo central chinês está em 21,5% do PIB, que pode parecer pouco, mas analisando o crescimento da dívida PIB do governo, é possível acionar o alerta vermelho, já que, para nível de comparação, a China passou de ter uma dívida que, em 2014, era de pouco mais de 14% para 21,5% em 2023, sendo que a maior disparada foi em 2020, ocasionada pela política da Covid, em 2021, pela grande quebra da Evergrande e a desconfiança dos chineses sobre a capacidade das incorporadoras chinesas de honrar com seus contratos e dívidas, e a partir daí forçou a ladeira abaixo. Em números absolutos, 2021, que o déficit foi de 100,5 bilhões de dólares, 2022, 435 bilhões de dólares, em 2023, 500 bilhões de dólares, e em 2024, as expectativas não são animadoras, já que a expectativa é de que a China obtenha mais de 3% de déficit, o que é um claro sinal de preocupação. Ainda mais que a China passa por uma desaceleração econômica, o que implica uma queda na arrecadação de impostos e maior dificuldade de honrar com seus gastos e dívidas. Ponto número 3. Crise demográfica. Outro problema é o envelhecimento da população chinesa, que, por consequência das políticas do filho único, revogada apenas em 2015 pelo Partido Comunista Chinês, a população, por consequência, envelheceu, já que a taxa de fecundidade necessária para a manutenção da população é, em média, 2 filhos por família, ou, como preferir de forma mais exata, 2,1 de taxa de fecundidade, o que era proibido com essa lei, e seus impactos começam a se sentir hoje, com já decréscimo de sua população e, com uma taxa de fecundidade de 1,28 filhos por mulher, é impossível manter a população atual. Outro motivo é os altos custos com cuidados infantis e a necessidade de pausas na carreira desencorajam muitas mulheres a ter mais filhos ou até desistem deles. Trazendo outro dado para a pauta, a porcentagem de mulheres chinesas que não têm filhos aumentou de 6% em 2015 para 10% em 2020, ou seja, provavelmente esse número já dobrou já em 2023, de acordo com uma pesquisa do Centro de Pesquisa de População e Desenvolvimento da China. Isso não é um fenômeno não só visto na China, mas sim também em outros países como Rússia e Japão. Mas a China é um caso à parte. Isso é culpa do próprio governo que criou essa crise, com uma lei que mais cedo ou mais tarde traria consequências, colocando em xeque a meta de passar a economia dos Estados Unidos. Estaremos de fato vivendo a quebra da China? A queda do crescimento da China e a ameaça de sua quebra não é só um problema chinês, já que eles são hoje os maiores exportadores e importadores do mundo, com mais de 2,5 trilhões de dólares em exportações. E a China hoje importa 25% de todas as importações realizadas no mundo, tanto que hoje a China importa do Brasil mais de 90 bilhões de dólares. A China, quando quebrar, não vai só levar o Brasil para o buraco, mas o mundo inteiro. Até porque a nação chinesa é líder em importar produtos de quase todos os países ao redor do globo, o que pode ocasionar uma quebra generalizada ao redor do globo. Além disso, com a incapacidade da China de quitar seus débitos, pode levar à quebra de instituições financeiras, já que com o calote iminente das dívidas, não só de suas províncias e estados, mas incorporadoras e empresas estatais. E o pior, hoje no mundo globalizado, bancos têm muita interligações com outros bancos ao redor do globo. Com a quebra de um por possível calote, pode levar a uma quebradeira generalizada, podendo afetar até mesmo instituições financeiras globalmente e até mesmo no Brasil. Como se proteger dessa crise? Hoje, boa parte da moeda corrente está armazenada em bancos pela impossibilidade de manter várias notas em casa e a praticidade de deixar o dinheiro nos bancos. E, com uma eventual crise, esse dinheiro pode simplesmente ir para o espaço, pela incapacidade dos bancos de manterem seus débitos em dia. Lembre-se,
Em 2023, onde um pequeno banco no Vale do Silício quebrou e levou outros bancos quase à falência, como o Credit Suisse na Suíça, mas agora estamos falando de algo muito mais grande. E outra possibilidade é esses débitos podem ser bancados pelo Estado, emitindo moeda, gerando mais inflação, colocando mais pressão na economia que ainda não se recuperou depois da pandemia. Com isso, a saída se mostra sendo o Bitcoin, sendo uma moeda descentralizada, independente do sistema financeiro atual, frágil e com risco de quebra a qualquer momento, já que a rede de Bitcoin é totalmente descentralizada, além de que você possui sua própria chave do Bitcoin, tendo autonomia financeira. Conclusão: pode ser que a China não quebre esse ano, pode ser que vemos sua quebra mais adiante, mas o buraco que ela se enfiou é muito difícil de sair. Fontes citadas pela Bloomberg afirmam que as autoridades chinesas elevaram o déficit fiscal de 2023 em cerca de 140 bilhões a mais do que já estava, para incentivar projetos de infraestrutura, novamente cometendo o erro de crescer a economia via Estado e não via empresas privadas, cometendo de novo o erro da alocação de recursos escassos na economia. Com isso, se prepare, pois essa crise pode ser uma crise em que leve boa parte da população ao utilizar o Bitcoin.